2 de julho. Começa agora o programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira o advogado Piraci Oliveira comentando as novidades referentes ao Simples Nacional. Além de uma pequena notável que fabrica formas para velas e sabonetes. E nesta semana, o presidente do Simples, Joseph Cury, recebe Rodrigo Pimentel Pinto Ravena, secretário do Verde e Meio Ambiente do município de São Paulo. Fique com a gente. Momento Olímpico. A primeira participação brasileira nos Jogos Olímpicos foi em 1920, em Antuérpia, na Bélgica. Curiosamente, apesar de todas as mudanças que aconteceram nesses quase 100 anos, foi a Olimpíada que o país conseguiu a melhor colocação, 15º lugar. Depois disso, o Brasil participou de todas as Olimpíadas, exceto a de Amsterdã em 1928, devido à crise financeira das bolsas. Nos Jogos de Londres, em 2012, a delegação brasileira teve o recorde de 259 atletas participantes. Essa, você sabia? No programa de hoje, falaremos sobre o Super Simples e suas mais novas modificações na legislação. São boas as notícias que temos nesse programa. Muito bem, o Simples, em 28 de junho passado, foi aprovado no Senado. Veio da Câmara, foi para o Senado, houve alterações, o texto já está aprovado e agora ele retorna à Câmara. Imagina-se que com mais 15 ou 30 dias tenhamos já a aprovação do novo texto, que ainda pode sofrer pequenas alterações. Muito bem, a principal novidade é com relação ao teto de limite do Simples. Passamos dos 3.600.000 para 4.800.000 de faturamento bruto ao ano para o Simples e saltamos de 60.000 do MEI para 81.000 reais anuais. As alterações são bastante significativas. Muito bem, há uma nova incorporação, há um novo regulamento estabelecendo que quanto maior for a folha de pagamento, menor será a faixa de incidência do Simples. Empresas cuja folha de pagamento bruta sejam de 23% a 28% terão uma espécie de incentivo, uma redução na carga máxima da tributação. O objetivo, claramente, é a geração de empregos de curto prazo. Quanto mais empregos gerados, menor será a nova taxa, a nova alíquota do Simples. Muito bem, juntamente com as correções da faixa e com novas inserções, haverá, agregado à nova regulamentação, um novo programa de refinanciamento das dívidas fiscais do Simples. A partir de 2017, poderão parcelar suas dívidas em até 120 meses as empresas que tenham indébitos fiscais existentes até 2015 ou, se houver alguma nova alteração, um pouco mais para frente. A redução de juros e de multa será de 90% nos casos do MEI, uma grandíssima redução, e de 50% nos casos do Simples. A Receita Federal, leia-se o Executivo Federal e o novo governo Temer, são contrários a essa alteração. Poderá haver restrição na transformação da lei quando do remessa ao Poder Executivo. De todo modo, esse é o texto aprovado pelo Senado, que voltará à Câmara. Muito bem, há duas novas figuras nascidas com essa nova regulamentação. A primeira delas é a empresa simples de crédito. Essa é uma figura completamente nova que tem o objetivo de financiar atividades de empresas do Simples por uma espécie de financeira também do Simples. Então, poderá haver a criação de mini bancos que financiam atividades também incentivadas. Há algumas restrições para isso. A primeira delas é que elas tenham recursos próprios. Ela não pode funcionar como um banco captando recursos de terceiros e emprestando, tem que emprestar recursos próprios. Que ela atue no mesmo município, não pode ser um banco
ou uma atividade bancária própria que tenha um território maior do que o seu município e devem cobrar juros menores que os do mercado, o que é algo extremamente subjetivo. De toda forma, é uma inovação que não se esperava, uma inovação bastante eficiente para maximização de recursos do segmento do Simples. Também foi criada uma nova figura interessantíssima, que é chamado do investidor anjo, que mais ou menos é um investidor em empresas do Simples, que pode, em empresas startups, em empresas que iniciam, que pode financiar essa atividade, gozando de uma tributação que será ainda definida. Basicamente, esse investidor anjo, ele investe na empresa, não pode ter poder de gestão, não pode ter ingerência e sequer votar em deliberações das atividades do Simples. Mas ele receberá o rendimento dessa operação também com a tributação favorecida. São duas regulamentações novas, interessantíssimas, que serão ainda melhor tratadas na forma disciplinadora do novo Instituto. A parte ruim da nova legislação é que, exceção feita ao refis, cujo início é 2017, essas novas alterações, especialmente as inovações, valeriam apenas a partir de 2018, uma posição bastante ruim para o micro e pequeno empreendedor. De toda forma, é algo que deve ser bastante comemorado. Aguardemos a aprovação na Câmara e, posteriormente, a regulamentação. Você verá tudo isso nesse canal. Até o próximo programa. Acontece em São Paulo. Até o dia 10 de julho, aproveite para conferir a Casa Cor 2016. Esse é o maior evento de decoração da América Latina e o segundo maior do mundo. Reúne as grandes tendências em arquitetura, decoração e paisagismo, trazendo vários ambientes e espaços montados por profissionais renomados. A Casa Cor é realizada desde 1987 e é referência para quem vai construir, reformar ou decorar. Visite no Jockey Club de São Paulo, situado na Avenida Linneu de Paula Machado, 1263, Cidade Jardim. No mês de maio, o presidente do Simp, Joseph Cury, entrevistou o empresário Vladimir Jesus Trava Arioldi, que foi beneficiado com o apoio de financiamento da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Você teve apoio, suporte das instituições brasileiras a nível federal ou a nível estadual? Sim, tivemos. Inclusive, a nossa empresa foi criada há cerca de 15 anos atrás com o apoio da FAPESP, com o projeto FAPESP, que é São Paulo. São Paulo, isso. É com o programa PIP, que é o Programa inovativo em pequenas empresas, né? Então, nós tivemos um primeiro projeto. Hoje, nós estamos no 7º projeto, PIP, e eu diria que a nossa empresa ela está sobrevivendo ainda devido à ajuda que a FAPESP nos dá, pelo menos na área de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. O depoimento do empresário Vladimir Jesus Trava Arioldi tem comprovado o sucesso do programa PIP da FAPESP e, mais uma vez com o apoio e participação do Simp, foi realizado no dia 29 de junho o evento Diálogo sobre Apoio à Pesquisa para Inovação na Pequena Empresa. O evento foi útil para esclarecimento de dúvidas em relação à elaboração de propostas no programa PIP 2016. Hoje estamos aqui participando novamente do 3º ciclo do PIP, que é o Programa de Inovação da Pequena Empresa. Nós já fizemos uma parte de divulgação desse trabalho agora via eletrônica para mais de 200 mil micro e pequenas indústrias no estado de São Paulo. Hoje aqui no evento foi o recorde de participação, nem coube muito na sala. É um programa da FAPESP que disponibiliza até R$1.200.000 para inovação e pesquisa. Isso é uma demonstração de um interesse grande pelo assunto. Muitas pessoas que nunca tinham participado desse tipo de evento aqui, vieram pela primeira vez, conhecer o programa. O Simp é um parceiro importante na divulgação desse programa junto às pequenas empresas, né? Esse recado de que a FAPESP oferece recursos para pequenas empresas que querem fazer pesquisa inovativa, pesquisa visando
produzir inovações. Esse recado está tendo eco, né? Há 10 anos na ativa, a Pequena Notável desta semana fabrica uma grande variedade de formas para a confecção de velas e sabonetes, com mais de 600 itens de diversas medidas e formatos, para atender a todos os amantes e profissionais da arte de fazer velas. Acompanhe o processo de produção. Primeiro a chapa, depois o gabarito da mesma, o risco e o corte. Depois disso ela vai para uma máquina que se chama dobradeira, depois para a ponteadeira, e na sequência soldar a mesma, ou seja, para não vazar a parafina, certo? Depois disso ela vai para um acabamento onde geralmente é dado um banho de verniz. Mesmo com toda a dificuldade que o empresário brasileiro encontra para se manter no mercado, a empresa continua produzindo bastante e vislumbra dias melhores. Bom, queria deixar uma mensagem para vocês de otimismo e dizer que a palavra crise, se você tirar aquele S, ela vai virar o quê? Crie. Então crie o seu negócio, acredite nele, vá para frente, porque o nosso é familiar e está crescendo. Se nós estamos crescendo, você também pode crescer. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o secretário do Verde e Meio Ambiente do município de São Paulo, que é o Dr. Rodrigo Ravena. É um prazer tê-lo conosco, secretário. O prazer é meu, Cury. É um prazer estar aqui e agradeço pelo convite. Não, a honra é nossa. Secretário, fazer parte do meio ambiente atualmente é um desafio dos tempos modernos. E me parece que a gestão que o senhor vem fazendo é no sentido de fazer parcerias público-privadas com a finalidade de facilitar licenciamento, não facilitar no sentido de burlar lei, mas facilitar no sentido desburocratizante. É isso mesmo a política que o senhor vem implementando? É exatamente isso que a gente pretende, é isso que a gente está tentando implementar na Secretaria. O meio ambiente hoje virou coqueluche, todo mundo fala de meio ambiente, todo mundo quer o meio ambiente, todo mundo quer a proteção do meio ambiente. E a gente precisa pensar que o meio ambiente envolve tudo. A atividade comercial, a moradia, parques, jardins, praças, rua, ônibus, ciclovia, bicicleta e tudo mais. Tudo faz parte do meio ambiente urbano. Claro. O que a gente tem pensado em fazer e tem tentado implementar é trazer a iniciativa privada mais para perto dessa gestão do meio ambiente. Como? Tentando, com parcerias público-privadas, com convênios, com associações, com parcerias, simplificar essa gestão. Fazer e simplificar no sentido de fazer todo mundo participar, fazer todo mundo entender o que é. E a gente só entende participando e estando junto, fazendo junto. Claro. Então esse é o caminho que a gente tem buscado. Bom, essa visão diferenciada, essa visão nova do licenciamento, que faz parte do meio ambiente, faz parte de uma legislação federal. O que mudou? Porque quando se fala em São Paulo em meio ambiente, a primeira imagem é CETESB, o que me parece que hoje não é mais a verdade. É prefeitura. Dá para explicar para a gente um pouco? Dá para explicar. Todo mundo pensa em licenciamento ambiental, pensa na CETESB, porque era o órgão estadual que concentrava todo o licenciamento ambiental. Uma deliberação do CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, transferiu para as prefeituras parte desse licenciamento, que é o licenciamento de menor impacto, aquele licenciamento que é o mais cotidiano das cidades, né? Das pequenas atividades, das atividades menos poluidoras, das atividades que têm a condição de ser licenciadas mais facilmente. E que são a maioria. Que são a maioria, na verdade são a grande maioria. Tirando os licenciamentos próprios do Estado, do governo, né? A prefeitura licencia suas próprias obras, a prefeitura faz a fiscalização mesmo das suas grandes obras.
a grande maioria do licenciamento ambiental passa pelo pequeno e microempresário. Quer dizer, são essas atividades, a grande maioria da atividade econômica na cidade, não tem como fugir daí. E esse licenciamento saiu da CETESB e veio para a Secretaria de Meio Ambiente do município. Então, quem cuida agora desse licenciamento é a Secretaria, e a gente está tentando simplificar isso, tentando através de mecanismos de participação com o próprio SINP, tentando encontrar uma forma de tornar mais fácil esse licenciamento, que tem que ser o mais simples possível. Tem que partir do princípio de que a informação que o empreendedor está prestando é verdadeira. Claro. Para facilitar o quê? Facilitar a atividade. Claro. A relação tem que ser uma relação de confiança mútua, de desenvolvimento mútuo e, claro, com a preservação ambiental e a punição rigorosa para aqueles que tentam burlar, ou mentem ou tentam fraudar, ou seja, no sentido de construir uma relação real e verdadeira como no resto do mundo. São Paulo, uma megalópole, que é São Paulo, não podia ser diferente. Agora, é extremamente difícil a compatibilização do econômico, do social e do ambiental. Qual a visão da prefeitura dentro desse cenário? Parece difícil, porque, um pouco usando aquilo que você acabou de falar, é uma questão da gente encontrar os interesses comuns, porque eles existem, né? Então, eles são cotidianos. Eles são cotidianos, reais. Eles estão no dia a dia de cada um. É que as pessoas precisam... as pessoas, o poder público, a iniciativa privada, não podem se olhar mais como inimigos. Nós somos complementares. Nós estamos na mesma cidade, nós cuidamos do mesmo meio ambiente, nós vivemos no mesmo lugar. Nós não estamos em polos opostos, né? O poder público não deve dificultar e a iniciativa privada não está aí para atrapalhar. Quer dizer, a gente tem que fazer junto porque é bom para todo mundo. Eu acho que essa visão de compartilhamento, de fazer junto, de encontrar saídas comuns é o caminho. E a gente só encontra a saída comum fazendo junto. Então, o poder público e a iniciativa privada, e especialmente pequenos e microempresários, que são a maioria, têm que estar muito afinados, porque o resultado de uma política pública só vai ser efetivo se houver a participação e a colaboração de quem está na iniciativa privada. Claro. E a iniciativa privada só vai funcionar se não encontrar um óbice ou uma barreira no poder público. É isso que tem que acabar. Eu acho que é esse caminho que a gente deve seguir. Aliás, isso, se as pessoas pararem e olharem um pouquinho para o que já acontece na cidade, é muito comum ver um condomínio, um prédio cuidando de uma praça, cuidando das plantas na frente, ou cuidando das árvores, ou mesmo em vias públicas, canteiros, etc., que são pequenos empreendimentos que já fazem parte, alguns médios, alguns grandes, claro, mas que já fazem parte disso. E a ideia, me parece, que é aumentar isso, pulverizar isso e ter mais empresas participando de iniciativas como essa e vice-versa. Um ponto importante é exatamente isso. O município de São Paulo tem hoje 108 parques. Né? E esses parques são administrados somente pelo poder público, mas eles têm a ocupação, né, a utilização por todo mundo, pela cidade, pela população. Claro. Então, abrir a possibilidade da iniciativa privada participar do cuidado com o parque que está próximo da atividade dele é importantíssimo, porque isso transforma a cidade, transforma o empreendedor e abre para o empreendedor uma possibilidade de efetivamente participar da vida da cidade. E o que é mais importante hoje, pensando em São Paulo, né? O que a gente tem de lazer aqui? A gente tem parque. Então, os parques são as grandes áreas públicas gratuitas de diversão da população. Por que não a iniciativa privada participar disso? Eu acho que esse é o ponto, é a pedra de toque aí no caminho de mudança desse relacionamento. Eu acho que a iniciativa privada deve participar, ela tem que participar e ela está disposta a participar, claro que na
proporção e na medida do possível, dependendo do porte de cada empresa. E eu acho que esse é um caminho que, se o poder público continuar com essa visão, etc., será um caminho, sem dúvida, de sucesso. Será um caminho de participação da iniciativa privada nesse sentido, especialmente micro e pequenas empresas, naquilo que ela tem condição de fazer, junto dela, junto da atividade dela, e a contrapartida dela poder colocar lá o nome, fazer o merchandising dela, né? Dizer, olha, nós estamos preservando isso aqui, nós estamos fazendo aquilo lá, que é mais do que natural, como as grandes corporações fazem, o micro e pequeno também poder fazer. Agora, dentro dessa visão de preservação de parques, existe centenas ou dezenas ou milhares de atividades, as mais diversificadas, que as pessoas podem participar para ajudar na vida da cidade, etc. A receptividade do poder público já está pronta para isso, na sua avaliação? Na minha avaliação, tá. Eu acho que a gente está começando a entender a cidade e a possibilidade dessa integração, porque na verdade a cidade é de todo mundo, né? E o poder público está ocupando a função de poder público para simplesmente facilitar o comando e a vida na cidade. E a gente só vai conseguir isso a hora que a população e a iniciativa privada vier para dentro da atividade do poder público. Isso não significa que, por exemplo, a secretaria vá abrir mão do controle do licenciamento, ou do controle do parque, ou do plantio, ou da manutenção dos parques. Não é isso. Não. O que a gente pretende é trazer para dentro dessas atividades a contribuição e a expertise que a gente não tem, como poder público, que a iniciativa privada tem, né? A sabedoria e a experiência que ela adquire de uma outra forma que o poder público não tem como adquirir. É verdade. E unir a expertise do poder público a isso e transformar essa administração em coisas pequenas. Como você falou, eu não preciso que alguém tome conta integralmente do parque, não. O pequeno empresário que tem um parque próximo dele pode, dentro da limitação dele, oferecer uma contribuição. Eu conserto o banco do parque. Está tudo bem. É possível, a gente está aberto para isso, a gente quer esse tipo de parceria, a gente quer essa conversa, porque por dois motivos. Um, integra a população, e o segundo, desonera um orçamento que pode e deve ser usado em áreas prioritárias. Claro. Né? Parque é prioritário? É. Mas a gente tem saúde, tem educação, tem viário, tem outras coisas que podem se apropriar do dinheiro do imposto mais propriamente, e a gente, numa parceria e numa atividade conjunta, ter os parques e as áreas comuns funcionando de forma plena, harmoniosa, com a participação de todo mundo. O que é muito saudável para todos, né? Isso. Secretário, essas parcerias em benefício da área verde, do bem comum e da facilitação no sentido da política de licenciamento desburocratizada, mais rápido, com parcerias com iniciativa privada, né, instituições, sindicatos, enfim, viabilizam uma conscientização maior da população na sua avaliação? Com certeza. Essa parceria com a iniciativa privada, com os sindicatos, com o próprio SINP, o primeiro objetivo é de dar a informação, de tornar mais fácil a informação para aquele que não tem acesso tão direto ou tão fácil à informação, que é o caso do pequeno e microempresário. É verdade. Que tem uma estrutura enxuta para a atividade dele exclusiva, e às vezes não tem, e depende sim de órgãos como o SINP para poder chegar e conseguir desenvolver a sua atividade. Essas parcerias, primeiro, tem esse cunho educativo de abrir informação, de permitir o acesso à informação, segundo, de permitir a atividade, de facilitar a atividade, e terceiro, aquilo que eu vinha falando, de aproximar, né, o poder público do privado. Nós não estamos tão distantes, não estamos de dois lados opostos, nós estamos do mesmo lado da avenida. Né? Secretário, nós chegamos ao final do nosso tempo e eu pediria as suas considerações finais.
Foi um prazer estar aqui. A Secretaria do Verde está à disposição do SINP, da população. A gente quer prestar o melhor serviço possível e quer estar à disposição para todas as contribuições que possam vir para ajudar a preservar o meio ambiente numa cidade tão grande, tão complicada e tão complexa como São Paulo. Secretário Rodrigo Ravena, queremos agradecer muito a sua participação, dizer da alegria do convênio entre o SINP e a Secretaria, em prol do micro e do pequeno, da sociedade, do município, e que sirva de exemplo para o benefício a todos. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!